sou Gabi Xavier e finalmente, depois de falar dessa história em vídeos, em listas, finalmente eu trouxe um vídeo separado pra falar e tentar te convencer, trazendo 5 motivos e 5 curiosidades pra você assistir e conhecer Beastars agora. Esse é um vídeo que não vai ter spoilers dessa história, apesar da segunda temporada recentemente ter chegado na Netflix, e eu queria aproveitar a volta desse anime aos círculos mais populares pra falar sobre como essa história é de bichinho. Sim, é com bichinho, mas é pra furry só? Não. É uma história que vai muito além de meros bichos antropomórficos, ou seja, em formas humanas, comportamentos humanos interagindo. Isso porque as suas relações, os seus sentimentos e a sua busca pelo lugar único no mundo, apesar das suas diferenças que são instintivas, naturais e físicas, inclusive, ou seja, coisas que eles teoricamente não controlam, essa interação e essa busca pela harmonia que é uma coisa belíssima e vai fazer vários reflexos, espelhos, semelhanças com humanos, é claro, com a nossa realidade. E você que já conhece, já leu, já assistiu, fica também porque vão ser 5 curiosidades e muitas informações que talvez você nem soubesse sobre a origem dessa história, inspirações de Beastars e até o desfecho de um personagem aí muito importante que seria dramático e terrível logo no começo da história. E aproveita que hoje começou uma promoção super exclusiva que não acontece sempre, que durará apenas 3 dias. De hoje até o dia 23, no link aqui embaixo da minha lojinha com estampas exclusivas em moletom, quadrinhos, camiseta, você pode comprar um moletom só de hoje até o dia 23 e ganhar na mesma compra uma camiseta e frete grátis. É isso, aproveita que é por tempo limitadíssimo. Primeiro motivo e curiosidade. Essa é uma história com bichos, como a gente consegue ver na capa, no trailer, nas cenas, em tudo. Bichos se relacionando, carnívoros, herbívoros na escola, bichinhos, jovens, e isso pode trazer curiosidade, interesse para alguns e talvez um extremo preconceito para muitos. Sabia que essa inspiração tem muita base na Disney? Sério, Paru Itagaki, em mais de uma entrevista, já comentou o quanto ela, quando nova, teve um momento extremamente marcante que foi assistindo O Rei Leão. E enquanto as jovenzinhas tinham pôsteres, imagens de protagonistas de animes e mangás shonen no seu quarto, ela tinha pôsteres e imagens do Scar, o leão vilão do filme. É isso, era o crush dela na época. E ela ficou muito encantada por animais e desde esse momento ela começou a desenhar, porque ela não tinha só interesse no animal esteticamente, ela tinha muita vontade de ir além daquilo, em criar histórias, contextos, camadas, subtextos, o que ele tem de desejo, de sonho, de vontade, de dificuldade. Olha como as camadas que a gente vai conhecendo em Beastars já começaram a nascer nessa autora quando muito novinha. São os bichos que são humanizados ou os seres humanos que são um pouco animalescos? Bem, isso é outro assunto. E o interesse da Paru em animais não mudou, tanto é que apesar dela dizer que não assiste muito animes e tal, uma coisa que ela assiste direto todo verão é Jurassic World. E ela acha incrível, maravilhoso, intocável, e talvez seja porque são bichos, né? Bichos justamente nesse filme sendo analisados um pouquinho mais substancialmente, psicologicamente até, tem tudo a ver com o que ela gosta de trabalhar. Motivo 2. A gente já começou aqui a traçar vários motivos no meio da primeira curiosidade, mas a verdade é que Beastars surgiu primeiro com um mangá que inicialmente teria 4 volumes. Acabou sendo algo muito curtinho, mas que deu base para uma história bem mais longa, embora também limitada pro nosso coração triste, que chamava Beast Complex. Você consegue inclusive encontrar essa história por aí, ela chegou a ser lançada, e Beast Complex já era uma forma dela mostrar a interação entre seres de espécies diferentes, de realidades diferentes. Tinha o drama dos carnívoros e herbívoros tentando coexistir em harmonia para além dos seus instintos naturais, necessidades físicas e vontade ou não de serem diferentes e de entenderem o outro. Só que em Beast Complex, ela acredita que a história era mais complexa, né? Tá no título, mas ela acha que era um pouco mais madura e menos na linguagem que ela foi atualizando um pouquinho para Shonen Jump, né? Porque mais de um momento nas entrevistas, ela comenta que ao criar Beastars depois, ela pegou o Beast Complex, que é como se fosse várias histórias, interações e dramas, conflitos, problemas e resoluções entre carnívoros e herbívoros na escola, que depois apareceria em Beastars, só que são micro histórias, micromomentos. Personagens como Legoshi e Haru já estavam lá, por exemplo, mas eles seriam muito melhor desenvolvidos
depois. E quando eles foram levados para Beastars, que é a história que a gente tem anime agora, que eu tô indicando pra vocês, o que aconteceu? Já curiosidade embutida na curiosidade 2. O que acontece é que ela precisou adaptar certas coisas para jovens, porque se ela vai lançar uma revista que tem como público-alvo jovens, ela precisa ter um pouquinho de, como ela disse, alma de adolescente. Como personagem adolescente ser o protagonista dentro de uma escola que meramente, apesar de complexidades psicológicas que ela inclui ou pode incluir em qualquer outra obra, ainda assim tem que seguir uma certa fórmula que a editora minimamente pede. E isso ela fez, só que, aos poucos, como ela mesmo diz, ao longo do momento do processo de desenho e de escrita, ela começou a trazer aquela base psicológica mais complexa da história, Beast Complex, para dentro de Beastars. Por isso que logo nos primeiros episódios, se você começar pelo anime, você já vai perceber que não é uma mera situação de interação entre personagens adolescentes numa escola vestidos de bichinhos. Vai bem além disso. O que me leva ao motivo 3, que também é uma curiosidade bem interessante de que, na verdade, Beastars teve como um grande ponto inicial a vontade de desenvolver a dificuldade de relação entre bichos extremamente diferentes que são Legoshi e Haru. Só que aí que tá. Isso foi de onde a história partiu. Depois disso, a coisa cresceu e muito. A história, mesmo na segunda temporada, pra quem for assistir, calma, não é spoiler, ela se distancia muito do mero drama do lobo gigante, carnívoro, perigoso e forte que se apaixona pela coelhinha miúda, pequenininha, com dificuldades e inseguranças porque é só enxergada como um bicho frágil e que tenta, talvez, se sentir mais importante através do toque de outros ou da busca de outras pessoas, do seu próprio corpo. Tem coisas que a gente pode discutir em outro vídeo, só que esses dois, a Haru, o Legoshi e essa aproximação era o ponto inicial. Só que além disso, existe todo um mistério de assassinato, porque numa escola de Beastars, para quem não conhece, num caso à parte, coexistem carnívoros e herbívoros, um herbívoro foi morto. Esse assassinato vai ser uma grande trama, um grande segredo que inclusive será o plot principal da segunda temporada. Para além disso, viria outro grande bloco de personagens que vão ser plurais, que vão trazer outras realidades, outras dinâmicas, outros pensamentos, de maneira que quando a gente chega mais à frente do mangá ou no momento da segunda temporada mesmo, se você ainda não assistiu, Legoshi e Haru ainda existem, ainda é uma questão, mas é meramente secundário, terciário às vezes. Beastars se amplia muito e isso é magnífico. Vai muito além disso, em situações de bullying, insegurança, de ego muito grande, soberba, de jovens que querem ser o Beastar, o mais famoso herói, figura, ícone da escola, mas que tem uma grande insegurança, passado, medo. Quarto motivo é que, claro, a gente tem uma adaptação incrível em anime. Curiosidade para vocês é que essa adaptação ela teve sim algumas participações, palpites da autora, como acontece geralmente em parcerias do estúdio com o mangaka. O estúdio de Beastars é o Orange e ele foi muito elogiado, principalmente na primeira temporada, pela abertura em stop motion, mas sabia que a Paru Itagaki, a mangaka de Beastars, ela tenta não interferir tanto assim? Pois é, ela sabe e ela afirma mais de uma vez o que alguns fãs de anime deveriam entender também, que anime e mangá são coisas diferentes e que o anime não precisa ser igualzinho ao mangá. E aí a pessoa que reclamou que a primeira temporada era muito diferente, tapa na nossa cara. Ela diz que não se incomoda com essas mudanças, mas que eventualmente ela é consultada para certas coisas do roteiro, não para cortar, para mudar, mas para ver como tudo tá andando. E sobre pedidos que ela fez no anime, foram apenas alguns. Como, por exemplo, ela pediu que as vozes, ela desejava que as vozes não fossem tanto animescas. Eu imagino que isso quer dizer muitos gritos e superficialidade. Pois é um anime de bichinho que as pessoas falam que é de furry, mas ela quer um pouquinho mais de sentimento realista, não aquele exagero que acontece muito na atuação de animes. E eu acho que isso ficou sensacional.
E ela também comenta que aprovou e achou bom o uso de computação gráfica, que diferente dela, que fazia tudo à mão, no mangá e tudo, e ela tem muita expressividade, os personagens têm muitas caras e bocas para mostrar seus sentimentos muito mais no mangá do que no anime, ela acha que o importante é que os dois, tanto ela no mangá quanto o anime, que seja com computação gráfica, eles estão tentando criar uma coisa o mais realista possível, e o anime para ela faz isso muito bem. Portanto, se computação gráfica é uma boa escolha para fazer chifres e todas as texturas e corpos de animais, que seja, e foi bem feito, é incrível o trabalho, ela adorou, então se ela adorou, quem sou eu para reclamar? Na verdade, eu também adorei. E ela também pediu que as cores dos animais como um todo, eles tivessem também um pouquinho mais de pé na realidade. Por mais que no mangá ela tenha tido um pouquinho de liberdade criativa para fazer uma loba, por exemplo, que é um pouquinho mais avermelhado, o pelo na realidade não é assim, ela tentou se manter um pouquinho fiel ao esquema de cores dos animais. É claro que ela está fazendo animais com peitos, sutiã e roupas e coisas que não acontecem, bípedes quando não são, mas no geral ela tentou que a suspensão de descrença fosse ajudada, né? Porque a voz não vai ser bizarramente escandalosa, os pelos, as cores e os formatos minimamente vão se ater à estética real. Isso ajuda muito que a gente embarque dentro de Beastars e com certeza o anime então é um excelente motivo, ponto alto, para você conhecer essa história. Se quiser mais profundidade, mais expressividade e detalhes, mangá depois. Quinto motivo, curiosidade final sobre o que a autora pensa e teve intenção ao escrever Beastars e o que pode te atrair nessa história. Beastars é uma história que fala muito sobre ser humano. Faz sentido? Mas é. Talvez ao ouvir ou ler análise de Beastars, imagino que você tenha batido aí com pessoas dizendo que é uma história que fala sobre masculinidade, diferença de corpos e comportamentos e vontades de homens e mulheres, ou do feminino e masculino, sobre bullying, preconceito, sobre discriminação familiar, sobre assédio familiar e assédio também moral e físico, sobre várias discussões que a gente vê o tempo todo perpetuando na sociedade. Mas a Paru já disse mais de uma vez que grande parte dessas interpretações políticas, religiosas e sociais não estavam objetivamente, conscientemente na sua vontade de criar esse mundo. Ela simplesmente queria criar um ambiente com os animais, que é algo que ela sempre teve paixão e interesse, dar camadas a eles e tentar criar uma vontade de um mundo, uma utopia que fosse, em que seres como carnívoros e herbívoros extremamente diferentes e naturalmente, teoricamente, inimigos, pudessem coexistir, pudessem encontrar o seu lugar no mundo. A vontade dela escrever uma história em que todos esses seres, cada um diferente um do outro, uma ave, o leão selvagem ou a coelha, todos eles tentassem encontrar o seu propósito e o que é o propósito de cada um. E é isso que a gente vê trabalhado nessa história. A gente pode encontrar esses subtextos, né, essas mensagens implícitas dentro disso tudo, mas eu acredito que Beastars, até pelo que a autora teve vontade de fazer, são macro temas. Você vai falar, sim, de personagens que estão sendo discriminados, você vai falar de personagens que estão com medo de mostrarem a sua verdadeira natureza e tentando encontrar o seu lugar no mundo em que a sua natural física é considerada monstruosa. Há temas, sim, daqueles que têm sempre inveja do outro, inveja até da fragilidade do outro ser, ou inveja da força, as mentiras, as inseguranças. Tudo isso são temas macro que são colocados nessa história em diversos papéis de bichos diferentes. A gente tem várias metáforas, analogias que a gente pode traçar ao fazer sim uma análise de Beastars, mas cada um desses macrotemas vai se transformar em pequenos temas mais objetivos de acordo com o que você é mais sensível, de acordo com como aquela situação bate dentro de você. A única situação que ela citou mais de uma vez é essa relação de masculino e feminino, sim. Beastars tem personagens complexos, Beastars tem discussões e relacionamentos que são extremamente envolventes e é uma história que vai muito além do bicho. De novo, você pode pegar as analogias, as metáforas do bicho que representa tal coisa simbolicamente, a gente pode viajar nisso em outros momentos, mas para além disso, é uma busca de seres, seja lá quais forem, pelo seu desejo, objetivo, propósito de vida, lidando com situações, portanto, medos e problemas muito semelhantes aos medos e problemas da própria sociedade, portanto, aos nossos medos como seres humanos.
Tenta abstrair, suspender a sua descrença, assistir para além do preconceito de serem bichos atuando e entenda que é uma história que realmente nasceu e foi feita e criada para se encaixar numa revista shonen de jovens, mas vai muito além disso. Volta para a origem do protótipo dessa história e nos encanta e cada vez mais. E tem um fechamento que eu gosto muito. A segunda temporada vai trazer um grande ponto de virada importante para o protagonista e dali para frente as coisas vão ser muito diferentes. E a gente já tem terceira temporada também confirmada, então a animação vai continuar provavelmente até o fim. Louis é um personagem incrível e que ganha uma proporção cada vez maior nessa história, porque ele surge como alguém candidato a Beastar, ao ícone herói maravilhoso, mais representante da perfeição da escola em que eles estudam, que casa herbívoros e carnívoros. Ele, como herbívoro, ainda assim consegue coexistir e ter fama nas duas áreas. Só que ao longo dos episódios a gente descobre que ele vem de uma realidade de muita frustração, de ser usado, de ser considerado lixo e que ao tentar ser muito e se assumir e brilhar na frente dos outros, ele esconde várias dores. Só que você sabia que esse personagem maravilhoso inicialmente morreria no segundo volume da história, ou seja, no comecinho? Sério, em Beastars, a gente perderia Louis logo no começo da história. Isso seria terrível. Nossa sorte é que enquanto a Paru ia escrevendo, ela chegou ali no quarto, quinto volume e falou, não tá na hora dele morrer. E aí Louis cresceu, ganhou seu espaço e perdeu essa chance. Que bom de morrer no início da história. Sabia disso? Você acha que seria melhor ele ter morrido? Eu definitivamente acho que não era o momento dele morrer, prefiro como foi, como está. Ainda bem. E eu espero que depois desse vídeo longo de 5 motivos e 5 curiosidades embutidas com várias outras juntas ao mesmo tempo, que aqui eu tenha feito você que não quis assistir ou ler ainda, finalmente se render e conhecer essa história que é sensacional. Esse mangá tá disponível aqui no Brasil, caso você queira conferir ele e vários outros com promoção e frete grátis, tem sempre link de associado aqui embaixo na descrição. Aproveita principalmente o desconto aí, a promoção só por 3 dias da minha lojinha, o link tá aqui embaixo. Não perde a oportunidade, frete grátis e camiseta de graça, só até o dia 23. Se você curtiu, deixa o like, espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!